Sabe, irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós temos autoridade. Nós fomos, a nós foi delegado pelo Senhor, não é? Autoridade. Jesus disse que toda autoridade tinha lhe sido dada, tanto na terra como nos céus. E Ele, então, Ele nos delega, dizendo: ide em meu nome, não é? Por todo mundo, e pregai o Evangelho, e porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se tomar alguma coisa mortífera, nada lhes vai acontecer. Então, nós vamos estar vendo alguma coisa sobre a autoridade do crente, nossa autoridade em Cristo Jesus, para que nós possamos estar praticando. Amém, irmãos? Para algumas coisas, nós precisamos de tomar posição em Deus. Sabe, querido, nós costumamos falar que Deus é soberano, e de fato Ele é soberano. E graças a Deus, porque Deus não é um Deus tirano, não é? Porque o tirano faz aquilo que bem lhe der na sua cabeça. Ele muda em função dos seus interesses. Mas Deus é soberano e Ele não muda. Amém? Ele tem um plano e Ele cumpre. Ele tem uma palavra que Ele já liberou e Ele cumpre com a sua palavra. Mas tem muita coisa, querido, que Deus não vai fazer. A Bíblia diz que Deus não mente e que Ele não pode ir contra a sua palavra. Se tem algo que Ele determinou para que nós façamos, Ele não vai fazer por nós, nós precisamos fazer. E sabe de uma coisa? Ele nos deu autoridade para pisar cobras, para pisar serpentes e escorpiões. Amém? Então, nós vamos ver alguns versículos aqui da palavra de Deus falando sobre isso. Para que nós possamos, querido, não só termos conhecimento, porque se nós ficarmos somente na área do conhecimento, nós ficamos na letra. Você concorda comigo? Mas se nós temos conhecimento, recebemos as instruções de Deus e praticamos, aí a coisa muda de figura. Amém, querido? Glória a Deus! Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Eu creio que você está com a sua Bíblia aí bem perto de você. Eu estou com a minha aqui nas minhas mãos, não é? Eu sempre falo do amor que eu tenho pela palavra de Deus, não pelo livro em si, embora eu o trato com zelo e com cuidado. Às vezes faço algumas anotações, mas nem por isso a minha Bíblia fica de qualquer maneira. Eu tenho cuidado com ela, com o livro, mas eu amo a palavra de Deus. Amém, queridos? E eu fico feliz. Eu creio que hoje eu não tenho mais como caminhar sem a palavra. Ela está bem perto de mim, na minha boca e no meu coração. E eu creio que é assim com você também, não é? A palavra está bem perto de ti, na sua boca e no seu coração. E hoje nós temos então a primeira literatura bíblica aqui, se você me permite falar dessa maneira, em Lucas capítulo 10, verso 17 ao 19. E eu queria ler com você. Você pode abrir aí. Deixa eu tomar uma aguinha aí enquanto você está abrindo. Aleluia. Capítulo 10 de Lucas, verso 17. A palavra diz: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Jesus já havia enviado aquele grupo de 70, não é? De 2 a 2, dado algumas instruções para que eles fossem somente com uma túnica, enfim. Então eles voltam felizes da vida, dizendo que até os demônios os submeteram no nome de Jesus. Mas no verso 18, Jesus diz: mas ele lhes disse, Jesus lhe disse:
eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ponto, não é? E no 19 ele diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano. Jesus disse: olha, quando eu enviei vocês, eu vos dei autoridade. Sabe de uma coisa, queridos? Eu tomo essa palavra para mim. E eu creio que também você toma essa palavra para você. Eu posso ouvir Jesus falando para a sua igreja: ei, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Glória a Deus, irmãos. Que palavra poderosa, não é? Que bênção! Como é bom nós estarmos diante dessa poderosa palavra, que não tem como nós duvidarmos, que não tem como nós olharmos e achar, pode ser que seja assim. Não, querido, é desse jeito. Meu irmão, Jesus te deu a autoridade e você precisa de viver, você precisa de praticar essa autoridade que você tem. Você não pode estar se rendendo diante de situação e pedir a Deus para que faça algo por você, enquanto Ele te disse: ei, eu vos dei autoridade, faça você. Muita gente acha estranho, acha complicado. Não, você está querendo ser igual a Deus. Irmãos, eu sou a imagem e semelhança dele. Eu já sou igual a Ele, eu não preciso querer ser. Deus me criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Mas aquilo que Ele disse que eu posso, eu posso. E a palavra de Deus está dizendo, boca de Jesus, que já me deu autoridade. Não vai dar não. Ele já te deu autoridade para você pisar sobre serpentes e escorpiões. Essa palavra serpentes e escorpiões fala, na verdade a tradução seria os demônios, Satanás e seus demônios. Olha que autoridade que você tem de pisar, amém, queridos? De não deixar ele nem se levantar. Pessoas, às vezes, conversando com a gente, não é? E fala: poxa, pastor, o diabo se levantou contra mim. Irmãos, ele pode até tentar se levantar, mas se você conhecer essa escritura aqui, você vai pisar sobre ele. E você vai dizer: Satanás, você vai ficar no seu lugar, que é embaixo, exatamente embaixo dos meus pés. E daí você não vai sair. Amém, queridos? Porque Jesus te deu essa autoridade. E sobre todo o poder do inimigo, sabe? Toda a influência. Porque, glória a Deus, irmãos, o diabo não aparece para nós, não é? Ele não faz essa gracinha, mas a influência dele está por todo lugar, inclusive tentando contra a vida dos crentes. Uma influência demoníaca, diabólica, quase que sempre. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia está dizendo que Deus, em Cristo Jesus, te deu poder sobre toda a influência de Satanás, não é? Sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano nenhuma. Se tem alguma coisa que está te causando dano, que está te trazendo alguma perturbação, eu vou te dar a dica. Está nas suas mãos resolver isso. E você pode resolver hoje mesmo. Você pode resolver agora mesmo. Falando com a sua boca, em linha com a palavra de Deus. Dizendo: Satanás, eu repreendo toda a sua influência. Tudo que você está tentando me causar dano, eu te repreendo no nome de Jesus. Eu quero, no final aqui da mensagem, estar associando a essa palavra, não é? A pessoa do Espírito Santo de Deus.
Porque, querido, nós usamos o nome de Jesus, não é? Essa situação aqui, por exemplo, sobre a autoridade, nós não vamos no nosso nome, irmãos. A autoridade não é minha. Não sou eu que estou tendo esse poder sobre tudo isso aqui que a palavra está dizendo. Eu estou sendo boca de Deus para falar a Satanás do poder de Deus que está sobre mim. A autoridade é dele. A decisão é minha de praticar essa palavra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos entender que Jesus, ele não está sozinho. Deixa eu explicar isso melhor para você. A Trindade divina, ela é completamente unida. Não há a menor possibilidade de Jesus fala uma coisa e o Espírito Santo fale outra. Não, irmãos, eles concordam em tudo. Então, quando nós estamos usando o nome de Jesus, você pode ter certeza que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está envolvido nessa nossa confissão de fé. Amém, queridos? Então, nós precisamos ter essa consciência, até porque a palavra diz, nós vamos ver aqui, que o Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador, é o nosso conselheiro, é o nosso mestre por excelência, que nos ensina a toda a verdade. Então, querido, nós precisamos entender que quando nós usamos da autoridade e falamos em nome de Jesus, nós estamos falando em nome de Jesus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo. E sabe de uma coisa? Quando você tem esse entendimento, querido, a coisa fica mais forte, a coisa fica mais poderosa, porque você fala a palavra, você fala no nome de Jesus e você tem o Espírito Santo dando respaldo. É desse jeito eu glorifico o Filho no Pai. Amém, queridos? Que maravilha você saber disso. Então, aquilo que você falar, alinhado com a palavra de Deus, vai acontecer, porque você tem a Trindade fechando com você. Você falando a palavra, você falando aquilo que Jesus fala, e o Deus Pai concordando, e o Espírito Santo selando. É desse jeito. Eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. E sabe de uma coisa, meu irmão? Vai se cumprir. Tem se cumprido. Não tem jeito de ser diferente. É desse jeito mesmo. Cumprindo. Estabeleça-se. Cumpra-se. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Eu fico maravilhado. Essa semana eu estava na casa de um amigo, ele estava me mostrando uma sentença de uma ação que ele colocou na justiça, e a sentença do juiz, né? E o juiz fundamentando toda a lei, não é? Capítulo tal, parágrafo tal, e no final ele bate o martelo e diz: cumpra-se. E isso é autoridade demais, meu irmão. Isso é autoridade que está nas suas mãos, no seu coração. Você fala a palavra de Deus e cumpra-se pela palavra de Deus, e o Espírito Santo está confirmando: cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se. Ele falou, ele creu, ele usou de autoridade. Cumpra-se porque está escrito. Glória a Deus, irmãos. Que bênção. Então, aqui no versículo 20, que nós estamos lendo, Jesus continua falando, ele diz: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetam, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, queridos, é bom, é maravilhoso nós vermos as coisas acontecerem, mas sabe de uma coisa? Seu nome e o meu nome está arrolado nos céus, e isso é para ter alegria demais, é para se alegrar, é para você sorrir por tudo que você passar, querido. Pode ser que venha dificuldade. Eu creio que nós estamos vivendo tempos difíceis, não é? Isolados, trancafiados, mas sabe de uma coisa? A minha alegria e a sua alegria ninguém vai roubar, porque o nosso nome está lá. O que acontecer de bom ou ruim, nosso nome está garantido. E nós vamos viver com ele
para sempre. Amém, queridos? Queria ver mais uma escritura com você. Vai comigo para Mateus. Volta um pouquinho. Mateus capítulo 28 e verso 18. Nós vamos ver Jesus novamente falando, não é? E ele diz o seguinte: Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, né? Falou-lhes dizendo: toda. Repete comigo aí, querido: toda. De novo: toda. Não é uma parte, não é um pouquinho só de autoridade, mas é toda a autoridade. Ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Glória a Deus, irmãos, nós sabemos dessa autoridade em Jesus. Agora você quer se alegrar um pouco? Vamos ler o versículo 19. Olha o que está dizendo aqui na minha Bíblia. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meu irmão, essa pequena palavra de 3 letras aqui, que começa o verso 19, é algo poderoso demais. É Jesus pegando toda a autoridade que ele recebeu do Pai, nos céus e também na terra, pegando aquele pacote todo e entregando nas minhas mãos e nas suas mãos e dizendo: ei, eu tenho toda a autoridade, mas eu passo para você. Eis aqui uma procuração assinada embaixo, com firma reconhecida, com tudo que tem direito, está nas suas mãos. Você vai agora e vai fazer tudo que eu tenho feito em meu nome. Ide, portanto, e fazer discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Todas as coisas, irmãos. E todas as coisas são todas as coisas. Então, querido, não pense 2 vezes. Se você tinha alguma dúvida até agora, pega essa palavra, anota esses versículos, comece a ler, comece a guardar no seu coração e comece a praticar de imediato. Qualquer situação que se levante contra você, você tem autoridade no nome de Jesus e você pode fazer, porque ele disse que você faria as mesmas obras que ele fez e obras maiores ainda você poderá fazer. Que maravilha, irmãos! Às vezes nós olhamos: não, eu não sou tão religioso, eu não sou tão santo assim. Irmão, se ele falou, é porque você pode. Sabe, senão ele não teria falado, senão ele teria colocado algumas coisas aqui, alguns argumentos, te explicando como você faria. Mas se você crê, querido, a Bíblia diz que tudo é possível que crê. E se você crê que essa palavra de Jesus é a verdade, que ele é o Filho de Deus e que ele não mente, você toma ela para si e vai e faz aquilo que ele te ordenou para fazer. E nada mais, nada menos do que as obras que ele fez. Tá bom para você? Ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele abriu olhos aos cegos, surdos ouviram, pessoas com as mãos ressequidas, encolhidas, defeituosas, espicharam que ele ficaram perfeitas na presença de todo mundo. Ele está dizendo que essas coisas mesmo você pode fazer. E obras ainda maiores. Eu conheço pessoas, através de livros, não pessoalmente, mas que já ressuscitaram 20 pessoas, 25 pessoas. Pensam, irmãos, fazendo as mesmas coisas que Jesus fez. Aleluia! E você pode, querido. É hoje que eu quero te dar uma balançada aí.
te incentivar a crer nessa palavra, a praticar essa palavra. Funciona, meu irmão. Não é só para os pastores, não é só para os presbíteros, para os diáconos da igreja. Não, é para todo aquele que crê. Se você crê, você pode ter nascido de novo hoje. Você pode ter nascido de novo essa semana. Se você crê, tudo é possível aquele que crê. Você vai fazer as mesmas obras. Você pode usar de toda a autoridade que Jesus te deu. Talvez você nem entende muito bem disso, porque você está começando agora no Evangelho. Mas se você crê, você vai fazer tudo aquilo que Jesus fez e coisas maiores ainda. Toda a autoridade o Pai me deu, e de portanto em meu nome, e fazer discípulos. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Vamos ver mais uma passagem aqui. Abre a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. Aleluia! Glória a Deus! João 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Meu irmão, aleluia! O Espírito Consolador, ele vai nos ensinar, e ele tem nos ensinado todas as coisas. Então, querido, se você não tem conhecimento, se você não sabe da sua autoridade, e você hoje está recebendo esta palavra, você retoma ou você se reporta ao Espírito Santo de Deus, querido. Porque ele vai te ensinar a toda a verdade. Ele é aquele que te ensina e te faz lembrar de tudo o que vos tenho dito. Tudo que a palavra tem chegado no seu coração. Essa palavra que chegou agora com relação à autoridade. Se você buscar o Espírito Santo, querido, ele vai estar te ensinando muito mais do que eu possa te ensinar agora. E você vai poder fluir, e você vai poder praticar essa palavra com segurança, porque o mestre dos mestres, aquele que sabe todas as coisas, aquele que perscruta o mais íntimo do coração de Deus e traz para você, e revela a você as profundezas de Deus, te ensinando, te consolando e te dando ferramentas poderosas para você ser mais do que vencedor sobre todas as coisas nessa terra. Oh, aleluia! Eu não sei quanto a você, querido, mas eu me alegro com isso. Eu fico maravilhado, querido, com essa palavra poderosa, que é muito mais do que informação, não é? Não é uma simples informação, é uma realidade, é um modelo de vida que Jesus tem nos colocado, que o Espírito Santo tem trazido para que o seu povo pratique e viva esse Evangelho. Que honra, querido, que maravilha! Mas vamos lá, vai comigo para Romanos, capítulo 8, que eu quero deixar essa escritura com você, querido, exatamente para você anotar aí e poder ter isso bem na sua cabeceira aí, na sua Bíblia marcada, para você sempre estar manuseando, estar relembrando daquilo que Deus tem feito pelo seu povo, daquilo que Deus é, da autoridade que Ele nos delegou. Amém, queridos? Romanos 8, verso 26, está dizendo o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Meu irmão, que coisa fantástica. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho uma sensibilidade ou um relacionamento muito perto com o Espírito Santo de Deus. Sabe, a Bíblia diz que Ele habita em mim, que Ele está em mim, que Ele é o meu ajudador, que Ele é o meu conselheiro. E aqui a Bíblia está dizendo que Ele nos assiste na nossa fraqueza. Meu irmão, quando você está fraco, aí que você está forte. Se você reconhecer o Espírito Santo de Deus como aquele que te assiste na sua fraqueza.
e poder lançar mão do seu coração, não é? Recebendo essa palavra com entendimento e praticando, querido. Ele me assiste da minha fraqueza. Hoje eu estou mal. Hoje eu acordei péssimo. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho nada mais, nada menos que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo de Deus, me assistindo na minha fraqueza. Eu vou expor para ele a minha fraqueza, eu vou declarar para ele as minhas dificuldades, e ele está pegando junto, e eu recebo, e eu aceito, e eu concordo que ele pegue junto comigo, e ele está pegando junto agora mesmo, e nós estamos saindo, tirando forças da fraqueza, querido, de onde não tem a menor possibilidade de você se levantar. Você se levanta poderosamente em Deus, porque o Espírito Santo de Deus está em você. Ele é o seu ajudador, ele está contigo, te fortalecendo, te animando, dizendo: ei, não para não, não desiste não, vamos em frente, você pode correr, começa dando os passinhos, está difícil de caminhar, vamos em frente, mais um passo, mais rápido agora, vamos dar uma corridinha e vamos em frente, querido. Quando você menos esperar, você está a 30, 40 km por hora. Ei, cheio do poder de Deus, cheio de vigor físico, inclusive, querido, mas por dentro você está explodindo de poder, porque você entendeu que Ele é o seu ajudador, que Ele tem te assistido na sua fraqueza, e não é para você ficar fraco, é para você se fortalecer. Oh, aleluia, glória a Deus, eita Deus bom, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, vamos continuar. Porque não sabemos orar como convém, irmãos. Nós oramos no nosso entendimento, mas nós somos limitados. Quando a Bíblia está falando aqui que não sabemos orar como ninguém, fica a dica. Oração em outras línguas. Querido, se você não é batizado no Espírito Santo de Deus, você precisa ser. Se você não entende muito bem disso, começa a ler a sua Bíblia. Começa a pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. E começa a desejar ardentemente o batismo do Espírito Santo, querido. Porque quando você começar a orar em outras línguas, você não vai entender nada. A sua mente, o seu intelecto vai ficar infrutífero. Mas a Bíblia diz que você ora em espírito. Ou você ora como convém. É essa oração aqui que a palavra está dizendo que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quando você começa a orar em língua, o Espírito Santo pega junto com você e começa a interceder por você, querido. Oh, aleluia! Glória a Deus! E as coisas começam a mudar na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verso 27 diz: e aquele que sonda os corações. Aquele quem, querido? O próprio Espírito Santo de Deus, não é? Que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, não é? O nosso Pai sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo de Deus, Ele sabe perfeitamente qual é a vontade de Deus para nossas vidas. E aí Ele ora segundo a vontade de Deus e não segundo as nossas necessidades. Porque às vezes nós achamos que a nossa necessidade é aquilo que a gente mais precisa suprir. Mas tem coisas ocultas, querido. Tem coisas no reino espiritual que nós não conseguimos ver com nossos olhos espirituais. Mas sabe de uma coisa? O Espírito Santo de Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele é muito mais inteligente que você. Ele é muito mais inteligente do que eu. Ele é perfeito. Ele sabe de todas as coisas. Prescruta o coração de Deus e ora alinhado com a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Oh, aleluia! Que bênção, querido! Que palavra poderosa! Que Deus maravilhoso é esse? E às vezes nós não conhecemos. Nós até conhecemos, mas não praticamos. Querido, você precisa praticar aquilo que você conhece da palavra de Deus. Não adianta você conhecer a Bíblia toda. Não adianta você ter lido a Bíblia toda 3, 4 vezes e não praticou um versículo sequer. Se você praticar um versículo daquilo que você leu, vai valer muito mais a pena do que toda a Bíblia que você leu.
porque fica na letra, e a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você começa a praticar a palavra de Deus que você tem em suas mãos, irmãos, começa a gerar vida no seu coração. Vida de Deus, vida zoe de Deus sendo gerada em você. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Você está animado, querido, com isso? Eu estou muito animado, eu fico muito fortalecido. E sabe de uma coisa? Eu me transformo num gigante, querido. Eu me transformo num gigante poderoso em Deus com essa palavra. Algo cresce dentro de mim e me transforma, querido. E nada e ninguém vai poder me parar. E nada e ninguém vai poder te parar. Sabe de uma coisa? A dificuldade não vai te parar. A escassez não vai te parar. A enfermidade não vai te parar. Você vai usar a autoridade que você tem e vai dizer para a enfermidade: ei, o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E Jesus já levou para a cruz do Calvário a minha enfermidade. E eu, na autoridade do nome de Jesus, sendo ensinado pelo Espírito Santo de Deus, eu digo a você, enfermidade, cesse e você vai cessar. Cesse agora no nome de Jesus. Eu vou me levantar curado completamente, porque eu sei de algumas coisas. Você chegou tarde, Satanás, enviando enfermidade. Não vai ficar, não vai chegar a mim. E se chegar, vai ter que sair, porque eu tenho a palavra de Deus, que é a verdade. Oh, aleluia! Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Que bênção. Eu não tenho como não me empolgar, querido. Você me desculpe, mas eu não tenho como não me exaltar aqui. Meu Deus do céu, é algo demais para mim. Sabe, eu saber que eu posso viver esse evangelho, eu saber que eu posso fluir dessa maneira, que eu tenho de fato essa autoridade, foi Ele que me deu e ninguém vai me tirar, demônio nenhum vai tirar, Satanás não vai tirar, eu tenho a autoridade que Cristo me deu e eu vou fluir nessa autoridade, querido. Vou pisar escorpiões e serpentes e nada vai me causar dano algum. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo de Deus interceder por nós. Aleluia, glórias a Jesus. Então, querido, nós temos autoridade e nós precisamos unir essa autoridade com os ensinos do Espírito Santo de Deus. Estarmos sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Receber a assistência do Espírito Santo de Deus. Sabe, tá ligado, saber que de fato nós oramos em nome de Jesus, que nós temos autoridade em nome de Jesus, mas muito mais que isso, como se fosse pouco, né, irmãos? Você ter autoridade em nome de Jesus já é, meu Deus do céu, mas como se não bastasse, nós temos a Trindade, querido, nós temos Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo concordando em tudo, plena e perfeitamente naquilo que você fala, alinhado com a palavra de Deus. Você crê e você declara, você toma toda a autoridade que você recebeu e pratica, e você tem a Trindade concordando com você, não é? O Espírito Santo te ensinando, Deus Pai ali firme, e o Espírito Santo declarando: ei, glorificado seja Jesus, glorificado seja Jesus. É desse jeito, tem que acontecer, querido, vai acontecer. E fica aqui a minha palavra final para você. Toma essa autoridade da sua vida, querido, e coloca em prática, seja que área for. Use de toda a autoridade que o Pai te delegou, não que eu te delego, não que os seus pastores te delegam, não que seus líderes têm delegado para você, se bem que você precisa de receber deles também, porque você está embaixo da autoridade, mas nós estamos falando de autoridade suprema. Nós estamos falando do Rei dos Reis, nós estamos falando do Senhor dos Senhores, nós estamos falando daquele que deu a vida para que você pudesse ser redimido de todo pecado e ter uma vida plena aqui na terra, querido. Sabe de uma coisa? Muitas pessoas falam: não, quando eu chegar no céu, eu não vou ter enfermidade. Essa palavra para quando chegar lá. E não, lá já não tem nada disso mesmo, não. Lá não tem enfermidade, lá não tem escassez, lá não tem pobreza, lá não tem confusão, lá é paz, lá é um negócio maravilhoso, fantástico, que a gente não tem condição de pensar. É muito além daquilo que nós pensamos.
Mas essa palavra é para aqui, essa palavra é para os dias de hoje, essa palavra são para os nossos dias, para você tomar posse dela e você praticar e receber aquilo que a palavra de Deus diz que você tem direito. E nós temos direito a tudo isso que a palavra diz. Nós temos essa autoridade. E o reino das trevas vai ter que se submeter. Se alguém, uma pessoa receber um espírito imundo na sua frente, você vai impor as suas mãos sobre ele e vai falar: ei, eu tenho autoridade. Jesus me deu autoridade. E eu tenho o Espírito Santo de Deus me ensinando. Eu vou impor as mãos sobre você agora e você vai deixar esse corpo agora no nome de Jesus. Vai deixar essa vida e tem que sair, querido. Não tem como ficar. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso que eu tinha para você nessa noite, querido. Eu creio em você praticando essa palavra. Eu creio em você ter recebido no seu coração, querido. Não deixa apartar da sua boca essa palavra que você recebeu hoje. Creia com o seu coração e fale com a boca. Use de toda a autoridade, querido. Pratique a palavra de Deus no nome de Jesus. Aleluia.